Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e se inscreva para que o nosso canal receba aquela força de vocês, ok? O nosso poema chama-se O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que andou na linha do poema lírico e também do chamado neossimbolismo. O poema começa dizendo o seguinte: era ele quem fazia casas, aonde antes só havia chão. E como um pássaro sem asas, subia com as casas que lhe brotava das mãos. Mas a tudo ele desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele comia. Mas fosse comer tijolos. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja e à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sequer sofreria se não fosse eventualmente o operário em construção. Mas ele desconhecia este fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. De uma súbita emoção, pessoal, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade e nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamentos, não sabereis nunca o quanto soube aquele humilde operário, soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. O mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário. Um operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. Ele cresceu em alto, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Porém, além do que sabia, que era exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admiravam. O que um operário dizia, o outro escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre disse sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas que antes não dava atenção.
Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, e que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. No dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu de súbito cercado pelos homens da delação e sofreu por destinado a sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário a sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. Imagine a passagem bíblica aqui. De sorte que foi o levando, ao alto da construção e, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe a seguinte declaração: dar-te-ei esse poder e a tua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares, o que te faz dizer não? Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que o operário via, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via as coisas, os objetos, os produtos, as manufaturas. Via tudo que escolher. O lucro do patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vê o que te doeu? Mentira. Não, disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios e um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo, em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas,
a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que o fizera um operário construído ou operário em construção. Portanto, tenham boas atitudes, tenham ótimos pensamentos e se inscrevam no nosso canal. Toque o sininho para ouvir aquele